Sentimento não é evidência de santificação. Sentimentos de felicidade ou a ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. Deus não desiste de nós por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o seu espírito, mas quando nos arrependemos e vamos ter com ele, com o coração contrito, ele não nos faz voltar. Há empecilhos a serem removidos. Tem-se acariciado sentimentos errados e tem havido orgulho, presunção, impaciência e murmurações. Tudo isso nos separa de Deus. Os pecados devem ser confessados. Tem de haver mais profunda obra de graça no coração. Os que se sentem fracos e desanimados podem tornar-se fortes varões de Deus e fazer nobre trabalho pelo Mestre. Devem, porém, trabalhar de um ponto de vista elevado. Não devem ser influenciados por quaisquer motivos egoístas. Alguns parecem julgar que têm de estar sob prova, devendo demonstrar ao Senhor que estão reformados, antes de poder invocar as suas bênçãos. Mas estes podem reclamar a bênção agora mesmo. Precisam de sua graça, do Espírito de Cristo, para serem ajudados em suas fraquezas, ou, do contrário, não podem formar um caráter cristão. Jesus tem prazer em que vamos ter com ele tal qual somos, pecadores, desamparados, dependentes. O arrependimento, assim como o perdão, é dom de Deus por meio de Cristo. É pela influência do Espírito Santo que somos convencidos do pecado e sentimos nossa necessidade de perdão. Ninguém, senão os contritos, que são perdoados. Mas é a graça de Deus que torna o coração penitente. Ele conhece todas as nossas fraquezas e enfermidades e nos ajudará. Precisamos conservar os olhos fixos em Jesus, sentindo ou não. Devemos procurar cumprir fielmente cada dever conhecido e então, calmamente, descansar nas promessas de Deus. Por vezes, um profundo sentimento de nossa indignidade enche o nosso coração, num estremecimento de terror, mas isso não é evidência de que Deus tenha mudado conosco, ou nós em relação para com Ele. Nenhum esforço deveria ser feito quanto a dirigir a mente a certa intensidade de emoção. Podemos não sentir hoje a paz e a alegria que sentíamos ontem, mas devemos, pela fé, agarrar a mão de Cristo e confiar nele tão completamente nas trevas como na luz. Pela fé, olhai para as coroas destinadas aos que hão de vencer. Atentai para o exultante cântico dos remidos. Digno, digno é o Cordeiro, que foi morto e nos redimiu para Deus. Esforçai-vos por considerar estas cenas como reais. Se permitíssemos que nossa mente se demorasse mais sobre Cristo e o mundo celestial, acharíamos um poderoso estímulo e amparo em guerrear as batalhas do Senhor. O orgulho e o amor ao mundo perderão o seu poder ao contemplarmos as glórias daquela terra melhor, que tão logo será o nosso lar. Diante da amabilidade de Cristo, todas as atrações terrenas parecerão de pouco valor. Embora Paulo fosse afinal confinado a uma prisão romana, excluído da luz e ar do céu, isolado de sua obra ativa no Evangelho, esperando a todo momento ser condenado à morte, não se entregou à dúvida ou ao desespero. Daquela escura masmorra partiu seu testemunho antes da agonia, cheio de uma sublime fé e ânimo que tem inspirado o coração dos santos e mártires em todos os séculos subsequentes. Suas palavras apropriadamente descrevem os resultados daquela santificação que temos desejado apresentar nessas páginas. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda.